Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wellington Oliveira por aqui, nós estamos aqui para mais um Jesus Mais podcast. É isso aí, pessoal. Uma conversa que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, pode te despertar, pode te ajudar. Nós que estamos aqui sempre em busca. Você sabe de quê, né? Você sabe? De te incentivar a ter mais de Jesus. Esse papo à mesa é para que você possa ser alcançado com um pouquinho mais da palavra de Deus e motivado pela história que vai ser contada aqui, tá bom, pessoal? E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre obra missionária, sobre jovens para fazer missão. E para isso, eu convidei aqui uma amiga nossa, Maria Eduarda, que vai fazer uma missão daqui uns dias. Vamos contar um pouquinho dos detalhes para você, tá bom? E ela veio contar a história dela para nós, como que foi, como que ela conheceu o navio, como que ela conheceu essa obra. Tenho certeza que esse bate-papo será edificante para nós, tá bom? Maria Eduarda, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui bater um papo com a gente, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Wellington, por esse convite. Quero agradecer a você, primeiramente a Deus, por nos oportunizar estarmos aqui. Eu também gostaria de fazer alguns agradecimentos para quem está assistindo, que eu tenho certeza que vai estar assistindo. A minha mãe, minha intercessora, e aos meus pastores, meus instrutores na fé. Eu acho muito necessário agradecer eles. Bom, é importante a gente reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, né? Isso. Para nos ajudar. Com certeza. Então vamos lá, Eduarda, deixa eu te fazer algumas perguntas para nós começarmos aqui. Para quem não sabe, pessoal, a Eduarda ela vai participar do Logos Hope, que é um navio missionário, tá bom? E a gente vai apresentar um pouquinho da história aqui. E eu queria começar, Eduarda, que você contando para nós o seguinte: como que você conheceu esse navio? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou reconhecer para vocês aqui, pessoal em casa, que eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. Quando eu vi sua história no Instagram, eu falei, olha só que interessante, aqui eu fui estudar, fui pesquisar. E eu fiquei pensando, como é que a Eduarda conheceu esse navio? E como foi para você tomar a decisão de ir para lá? Duas perguntas já pra gente poder começar esse podcast aí. Como é que foi esse início? Então, eu conheci esse navio no final do ano passado, né, de 2024. E foi algo que foi muito de repente. Minha pastora conhece uma psicóloga. É amiga dessa psicóloga. Uhum. E um dia conversando sobre um projeto que nós temos na igreja, projeto Semeadores, que é as jovens que são instruídos na palavra de Deus, né? Um projeto muito lindo. Missionário para evangelização, é? Para pregação. Alguns para missionário, outros para itinerantes. Nós não sabemos, mas o objetivo é fazer pregadores lá dentro, né? Uhum. Jovens que se destacam principalmente na palavra. Isso na sua igreja? Isso. Um projeto na minha igreja. Instruído pelos meus pastores mesmo, eles que dão a aula. Uhum. E ela estava conversando sobre esse projeto e de repente ela falou sobre uma neta dela que estava numa viagem missionária. E aí a minha pastora se interessou em saber mais, porque ela é uma jovem, se eu não me engano ela tem 23 anos. E ela começou a perguntar e ela falou, então, essa é minha neta e tal, e a minha pastora falou, sério, muito interessante, aonde ela tá? Ela falou, olha, tá no continente africano, no navio Logos Hope. Aí a pastora ficou encantada e viu ali uma oportunidade. Ela falou, pediu o número, né, da garota que estava no navio, a Elo. A Elo é uma bênção, o nome dela é Heloísa Duarte. E... Ela tá lá? Não, ela já chegou. Já chegou? Ela chegou em janeiro. Ela chegou e já foi direto pra nossa igreja. Chegou em São Paulo e nem foi pra casa dela. Ela pegou um voo, veio pra Brasília, conhecer lá... Ela já conhece, na realidade. Tem família em Brasília. E aí a minha pastora chamou ela pra pregar. Foi uma noite, assim, incrível. Incrível. Muitas confirmações nesse dia. Mas, enfim, voltando. A Elo começou a falar com a minha pastora. E a minha pastora falou, nossa, muito interessante. Tem como você apresentar esse projeto num vídeo? Ela falou, com certeza. Só que... na África, eles ficaram 2 meses sem internet. Então, a internet estava muito ruim. Tinha dias que a Elo respondia. Tinha vezes que ela sumia 5 dias. Então, a gente teve que esperar bastante tempo por esse vídeo. E a minha pastora mandou no grupo dos semeadores. Olha, gente, que legal. Essa jovem tá numa viagem missionária. E não deu, tipo, uma expectativa, não. Ela só apresentou o projeto. É um navio, Logos Hope. Porque até então não conhecia também, nem ela. Então ela quis apresentar pra gente. Aí eu, nossa, que legal, comentei lá. Os jovens estavam mandando amém, que lindo. E eu já senti algo assim. Eu e esse rapaz que vai,
nós sentimos algo assim, diferente. E eu fiquei pensando naquilo, não conseguia parar de pensar. Eu ia pra escola pensando, dormia pensando, e só de ver um vídeo. Então eu falei, gente, tem algo aí. Mas fiquei quieta na minha. Aí eu, um belo dia, dormi como todos os dias, e Deus me deu um sonho. Porque Deus, ele fala muito comigo através de sonho. É um contato direto, assim, que eu tenho com Deus. E quando é sonho de Deus, eu sei. Eu sinto. Quando é um sonho aleatório, eu sei que é um sonho aleatório. Mas quando é um sonho de Deus, é diferente. E nesse sonho, eu tava dentro da minha casa, na cozinha, e eu olhava na janela. E eu via distante, bem distante, algumas aves pousando num varal. Um tucano, uma arara azul, tinha outro pássaro que eu não me recordo. E eles pousavam. E eu pegava o meu celular e dava um zoom, porque eu ficava maravilhada. E dava um zoom, porque não estava perto de mim. Era algo distante. Eu estava dando um zoom para tirar uma foto. E aí, de repente, quando eu tirava essa foto, aparecia uma galinha da Angola. Acredite se quiser. No chão. E essa galinha da Angola começava a gritar muito, muito. Pra mim. E vim pra cima de mim. Não porque ela queria me ferir, mas eu sentia que ela tava me expulsando do lugar onde eu tava na cozinha. E ela tava me expulsando pra outro lugar. E ela vinha por baixo, nas minhas pernas, e de repente aquelas aves entravam pra dentro da minha casa voando, e o tucano vinha por cima voando, e a arara também. E eles começavam a me empurrar. Tipo assim, me atacar pra eu ir pra algum lugar. Me expulsando. Pra eu sair daquela zona de conforto. E eu, gente, eu não sei o que Deus quer falar com esse sonho. E eu comecei a pesquisar. Pesquisar, estudar sobre sonho. E ali tava, tipo, tudo que envolve ave é algo de id. Algo de liberdade, de sair. E as aves me expulsando, eu comecei a entender. Eu falei, pastora, eu tive esse sonho. Aí ela, minha filha, vamos orar. E isso eu tava indo pra escola. Ainda não tinha me formado. E eu fiquei, gente, eu não tô entendendo. Mas segui minha vida. Fui fazer meu vestibular, fiz o Enem. Tirei 920 na redação do Enem. Então, meus planos eram ir pra faculdade. Meu plano não era mudar toda a trajetória e agora fazer uma missão. Meu plano não era esse. E aí, eu fiquei pensativa nesse sonho, mas passou. Um dia no evangelismo, gente, isso foi de Deus, assim. Eu tava pensando, evangelizando e pensando, gente, eu teria que abandonar muita coisa. Eu teria que deixar tudo. O pastor, simplesmente, de repente, Wellington, de repente, o pastor olha pra mim e fala bem assim, e se Deus te pedisse tudo? De repente, no meio do evangelismo, eu falei, não é possível, ele tá lendo meus pensamentos. Aí ele falou isso e eu falei, pastor, eu não tenho nada. Aí ele pegou e falou, mas e isso que você tem? Esse nada, você deixaria por Jesus? E ficou aquele silêncio. E a gente seguiu o evangelismo. E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Eu falei, gente, sabe quando você sente que foi o próprio Deus? Eu falei, isso tá diferente. Aí eu falei com a minha pastora, e a questão do navio? Teria possibilidade de a gente ir? Como que é? Comecei a me interessar. E só eu e esse jovem mandou mensagem pra ela. Até então, nenhum dos outros jovens mandaram mensagem no privado. Então, foi algo que queimou em corações específicos. Algo que, assim, foi extraordinário. E eu falei com ela, ela falou, manda mensagem pra essa jovem. Eu tenho o contato dela. Eu vou te passar. Não passa pra ninguém o contato dela. E aí, me passou o contato e eu comecei a conversar com ela. Eu falei, Elô, como eu faria pra ter essa oportunidade que você teve? Aí ela me apresentou outro evento. Porque para ir para o navio é necessário outro evento, né? Ela me apresentou um maior congresso, maior retiro de adolescentes que tem no Brasil. O Teen Street. Esse Teen Street, ele fica localizado ali em Maringá. E é muito interessante. É um trabalhar, sim, eles são muito excepcionais no que eles fazem. Porque é tudo muito bem planejado. Para jovens que são mundanos, né? Irem e lá dentro eles terem um encontro com Jesus.
Então foi algo assim, lindo. Então, para ir pro navio, tem que passar por esse Isso. evento aí. Pelo menos se você quiser ir de uma forma mais fácil. Porque para você conseguir entrar no navio não é algo fácil. Você precisa de indicação. Você tem que fazer muitas entrevistas. A documentação é muito burocrática. Você não entra de qualquer forma. E você paga para estar no navio. Eu tô pagando R$970 por mês. Eu vou ficar durante 3 meses. Mas esse valor é só para quem vai pro Team Street. Quem não vai, chega a ser quase R$2.000. Então, lá, o Team Street paga para você uma parte e te dá um descontão. Então, a melhor forma é indo para o Team Street. Entendeu? Entendi. E aí, conheci esse evento, fui como staff. Quando eu fui abrir o site para ir como staff, tava lá, precisa de 18 anos. E eu não tinha ainda. Não, na realidade, já tinha 18. Minto. Era 19 ou mais. Eu falei, gente, mas eu tenho 18, por que não pode? E aí, já comecei a ficar sem esperança. Eu falei, pra eu conseguir, eu preciso ir como staff. E eu não tenho a idade suficiente. Então, eu fiz o quê? Eu vou perguntar. Porque quem tem boca vai a Roma. E aí, eu mandei mensagem pra o pessoal mesmo do time. Falei, olha, eu me chamo Maria Eduarda. Eu desejo ser voluntária nesse congresso de vocês. Eu quero realmente pagar para estar aí ajudando, servindo a Deus com minhas obras e proporcionando algo bom para esses adolescentes conhecerem a Jesus. Mandei isso para eles e falei minha idade. Aí eles falaram, então, você pode vir como uma adolescente, né? Como uma teen e ter a experiência e tal. Aí eu falei, mas eu quero ir como staff, porque eu tenho interesse de ir pro Logos Hope. E aí eles falaram, sério? Beleza, eu vou ver aqui. Mas aí ficou aquele vago. Isso veio e-mail, WhatsApp? WhatsApp mesmo. E aí eu falei, vou apelar. Comecei a mandar foto minha na igreja cantando. Mandei foto minha dançando na igreja, nos evangelismos. É muito importante você participar da sua igreja local. Porque isso nos ajuda demais. Demais. Ter uma fotinha ali do evangelismo para você provar que você estava fazendo uma obra. Eu participei de uma obra missionária nos hospitais, cantando nos hospitais. Se eu não tivesse vídeo ou foto, como eu provaria para eles? Eu poderia estar mentindo, né? E aí eu comecei a mandar para eles. Olha, eu sou uma pessoa séria, eu tenho 18 anos, sou pastoreada pelo pastor Eduardo, pastora Maria, Igreja Batista, sou uma jovem de Brasília. Quando eles viram tudo, eles falaram, como é bom ver uma jovem apaixonada por Jesus. E um monte de carinha de coração. Aí eu falei, gente, será? Aí eles falaram, nós vimos aqui e você pode vir. Você pode servir com 18 anos, não tem problema. Aí eu falei, glória a Deus. Foi Deus. Que legal. Foi Deus purinho. E aí eu já vi que era algo de Deus também. Porque se não fosse pra ser, nem pra esse evento eu iria. E esse evento tinha um valor. Já começa os perrengues do dinheiro. Porque eu, gente, eu trabalho com design de sobrancelha. Então, ganho pouco, né? Comparado com uma pessoa que trabalha fechado aí. Tem uma garantia todo mês. Eu ganho o seu trabalho. E eu só ganho se eu tiver cliente. Então, tem mês que não tem nada. Tem mês que tem uma quantidade boa. Só que só o ingresso para ir para esse evento era R$600. Passagem, 1.300. Porque tava em cima da data. E só subindo. Eu falei, Deus, não tenho condição. Deus levantou esse jovem na minha igreja. Ele falou, fica tranquila, eu vou pagar tudo pra você. Aí eu... pra você, isso. Você pro navio. Ele falou, fica tranquila, que eu vou pagar tudo. Eu falei, é Deus. Só foi tendo confirmação atrás de confirmação. Deus permitindo. Quando chegou lá, eu fiquei na área da secretaria. Vi a Elô de novo, né? A Elô tava lá servindo na limpeza. E ali foi algo extraordinário. Porque Deus começou a falar comigo. Esse evento é um evento presbiteriano. E o pessoal lá, eles não acreditam tanto em profecia, né? Línguas estranhas. Alguns acreditam, outros não. E aí, uma jovem, que era minha amiga, de repente chega, conheci ela lá. Muito extrovertida e tal. Você olha pra ela e não imagina. Chegou em mim e falou, Deus manda te falar que o propósito dele na sua vida é um propósito de equibalo. Que ele vai te expulsar, que ele vai permitir você ir para nações perseguidas
e que em todo momento ele vai estar com você. E eu, gente, nem contei pra ela. Como assim essa mulher sabe? Ela nem acredita em profecia. Tem um ambiente aqui meio que desproporcional pra isso, mas... Totalmente desproporcional. E Deus falando e confirmando muitas vezes. Através de profetas chegando na minha igreja, pregando, do nada parava e falava, ó, Deus vai fazer isso, isso e isso. Tá vindo algo aí que você não imagina. E tirando as profecias que eu recebi na minha infância. Uma vez, eu tava na igreja, bem novinha. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. E um pregador me chamou no altar, chamou a igreja quase inteira para fazer um círculo ao meu redor. E ele derramou um litro de óleo de unção na minha cabeça e falou, Deus tá te ungindo como missionária. Ela vai ser uma grande missionária nessa terra. E eu falei, Senhor, será? Porque na minha cabeça eu ia pregar e cantar e viver aqui. Nesse contexto. Não passava pela minha mente que eu ia ser desse contexto missionário mesmo. Eu não imaginava. Então, passou-se os anos dessa profecia e eu pensava, não, eu acho que foi uma profecia da carne. Porque a gente pensa, né? Eu acho que foi algo carnal. Eu acho que tal... Porque a profecia verdadeira, ela se cumpre. E eu não tava vendo se cumprindo. Eu não tava vendo minha vida sendo direcionada pra essa área. A gente tem pressa, né? Que se cumpra logo. Exatamente. Deus tem um tempo certo de trabalhar. Muita pressa. E eu recebi... Teve uma época na minha vida que todo pregador que ia na minha igreja profetizava na minha vida. E o pessoal da igreja não entendia, meus pastores não entendiam. Mas foi um momento de Deus fixar no meu coração que ele tinha algo. Foi, assim, um ano. Só profecia, profecia, profecia. E depois veio o silêncio de Deus. Passei uns 5 anos, 6 anos, com Deus não falando nada. Se ele tinha algo ainda na minha vida, e eu implorava. Falava, Deus, fala comigo. Fala comigo. E Deus, em silêncio, né? Em silêncio em relação à profecia, porque Deus tá sempre falando com a gente através da palavra. Mas em profecia e sobre o meu ministério, o meu chamado, nada. E eu ficava, às vezes, desacreditada, e às vezes eu ficava pensando nas palavras que eu tinha recebido quando eu era criança. E seguindo minha vida, estudando na igreja, servindo ao Senhor, e pensando que Deus quiser vai ser. E foi assim que aconteceu. De repente, eu terminando o ensino médio, eu vejo que Deus tem uma cronologia perfeita. Porque ele permitiu que eu conhecesse no final do ano. Porque eu ia terminar o ensino médio. Então, Deus respeita nossas etapas. Isso é muito lindo. É interessante esse trabalhar de Deus, porque como que ele sabe todas as coisas, né? E pro pessoal entender que tá em casa, é bom que você já entendeu como que faz um pouquinho pra entrar no Logos Hope, tá bom? Eu peço que Deus, através desse vídeo, quem sabe desperte jovens também a conhecer mais, e quem sabe a Duda seja uma, assim como ela teve uma amiga que ajudou ela a chegar até lá, que ela possa ser uma também que vai ajudar você que tá do outro lado, talvez, a fazer uma obra missionária também. É interessante, Eduardo, como que você falou que o dia a dia da igreja te proporciona abre uma porta lá na frente. Exato. Porque eu vejo hoje em dia as pessoas muitas vezes meio receosas de querer servir, mas as nossas caminhadas no dia a dia, Exato. A nossa rotina diária, aquilo que a gente faz na nossa igreja, na nossa casa, vai nos levar para lá. É um amadurecimento de Deus, é um trabalhar de Deus. Sim. E até uma porta que vai ser aberta através disso. Igual você falou, que graças ao seu testemunho, às suas obras que você fez na sua igreja, foi que você conseguiu talvez o acesso a esse navio, né? Sim. E isso que você falou é extremamente importante. Inclusive, ontem eu estava falando sobre isso. E esteja pronto. Você não sabe o dia que a oportunidade vai chegar. Eu tive a oportunidade de aprender inglês. E agora eu tô necessitada do inglês. Então foi algo que eu falhei. Porque se eu tivesse aproveitado a oportunidade que eu tive, eu estaria pronta agora. Porque a gente não entende por que as oportunidades aparecem na nossa vida. Um jovem que estava no navio recebeu uma oportunidade aqui no Brasil de servir na cafeteria. Trabalhar numa cafeteria normal com o tio dele. Não eram os planos dele, mas ele falou, tô fazendo nada, eu vou trabalhar lá. Quando chegou no navio, ele foi o primeiro brasileiro que saiu das 3 áreas. Da limpeza, da cozinha e da livraria. Ele trabalhou na cafeteria. Ai, ele foi o primeiro brasileiro, ele fez história. Hoje em dia ele trabalha na OM. Então a gente não entende algo pequeno que Deus faz aqui. Então é muito importante servir na igreja local. Porque Deus te escolhe no meio do campo. Olha Davi. Davi estava trabalhando há muito tempo.
Deus olha e fala, tem alguém que já tá me servindo no esconderijo. E Deus escolhe. No Teen Street, nós fomos os primeiros de Brasília aí. Lá tem um telão que aparece as nacionalidades, os estados de quem tá lá. E apareceu Brasília, só teve eu e os 2 jovens da minha igreja. Olha só. Deus achou a gente no meio do nada. No meio do final do Distrito Federal. Então, Deus te vê servindo. E ele faz, de repente. Então, a gente tem que estar preparado. Eu acho isso interessante, como que os processos são necessários. Essa questão do seu dia a dia, de você trabalhar, é importante porque Deus vê. Aí você citou Davi, a gente vê José. Sim. Você trabalhando, Deus te vê. Então, é importante você que está na sua igreja local, sirva a sua igreja local com amor, com dedicação, com carinho. E pode ter certeza que Deus vê o seu trabalho. Deus vê seu coração, Deus vê a sua sinceridade. E se ele prometeu alguma coisa, pessoal, você apega que ele vai cumprir. É interessante a Eduarda falando sobre a questão da promessa que ele fez quando você era pequena. E às vezes a gente quer apressar as coisas de Deus, mas ele tem o seu tempo certo de trabalhar. Exatamente. Ele tem um tempo, ele tem a hora, ele sabe do nosso processo de amadurecimento, que nós temos que passar por um amadurecimento. Às vezes você acha que está pronto, mas você acha que está pronto, mas ainda não está pronto. Deus sabe a hora certa de te levar, de encaminhar tudo, e pode ter certeza que assim como a história da Duda parece que é perfeita, né? Tudo vai se encaixando. Por quê? Porque Deus vai direcionando a vida das pessoas. Sim. E assim, exatamente o que você tá falando. Foi tudo se encaixando. Minha vida sempre foi servir ao Senhor. Eu sou de berço evangélico, né? Então, a minha paixão... Eu nunca precisei de ninguém me obrigar a ir pra igreja. O Senhor sempre se revelou muito íntimo pra mim. Como meu pai. Porque eu não tenho pai presente. E Deus se revelou como essa figura paterna pra mim. Minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe era sozinha pra criar 4 filhas. Então, não tinha minha mãe ali, o contato da minha mãe. Minhas irmãs mais velhas, elas conversavam mais entre si. E eu era aquela criança mais sozinha. Brincava e tal, mas mais sozinha. E foi ali que eu aprendi a conhecer o Senhor. Foi ali que eu fui aprendendo a falar com o Senhor. Então, eu sempre fui a pessoa que sempre falou com o Senhor. Sempre teve uma vida com Deus. Mesmo antes de ser alguém na igreja, participar de algum departamento. E eu lembro de situações de eu estar indo para a escola e eu ver as criancinhas todas indo com o pai e eu falar, Senhor, por que eu não tenho um pai para me levar na escola? Eu tenho que ir sozinha. E o Senhor falou, mas eu não tô te levando todo dia? Eu sou o maior pai que você poderia ter. Então, sempre vejo o cuidado de Deus. Quando alguém faz essas ações pra mim, como eu disse do rapaz que pagou pra mim, eu vejo como um pai bom, que fala, filha, você quer ir? Toma aqui o dinheiro. Vai, porque é isso que eu quero pra sua vida. Então, minha vida foi toda se encaixando pra um propósito. E sempre eu tive a certeza no meu coração. Eu não fui uma jovem que se misturou com o pessoal da escola. Uma jovem que ficava com qualquer pessoa. Eu sempre fui uma jovem diferente. A careta da escola, a crente. Sempre, 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 sempre. E não por uma escolha minha. Não mereço nada disso. Não tenho honra e nem glória disso. Mas porque Deus não permitiu meus olhos brilharem por aquilo. Porque atrapalharia no processo que ele tinha. E eu sabia, desde o ventre da minha mãe, eu sabia não, minha mãe soube e me contou, que Deus tinha feito promessas, que eu não nasci pra qualquer coisa, que eu nasci com um propósito. E isso é muito lindo, porque imagina se eu tivesse ouvido as amizades, me misturado. Hoje em dia talvez eu não estaria nem na igreja, porque propostas vêm. Eu tive propostas no meio do caminho. E eu teria arruinado tudo que Deus fez. Tudo. Teve um momento de eu querer desistir no meio do caminho. De eu querer parar. Porque eu entrei no louvor, né? Também fui obrigada. Deus me achou. Eu era apenas uma jovem que era ali da igreja do banco, sentada. E meu pastor me ouviu cantar um belo dia. Minha pastora também. E no culto de ensino tinha o costume de cantar um hino da harpa. Antes do culto. E um dia ela olhou no meu olhinho e falou, minha filha, você vai cantar o hino da harpa. E eu falei, não vou. Rebelde. E ela falou, você vai, vem cantar. E eu chorei o hino inteiro porque eu não queria. E desde então, eu tive que cantar sempre. Começou nas quartas, passou pra sexta, passou pro domingo.
Daqui a pouco a minha pastora me colocou no louvor pra ajudar o pastor. Tem vídeos que a pasta do louvor me tampa de tão pequenininha que eu era. Então não dá nem pra me ver cantando lá. Eu bem pequenininha do lado do meu pastor. Mas assim, sempre foi Deus me expulsando o equibalo. Deus não me dá a brecha. Vai, você tem que ir. E eu vou. Igual tá acontecendo agora. É interessante porque as pessoas às vezes falam bem assim, não, vou esperar eu estar preparado, estar 100% pronto pra poder ir. E às vezes com Deus não é assim, né? Às vezes Ele vai te colocar pra fazer, pra você aprender lá na hora e Deus te amadurecer naquele processo. Com certeza. Eduarda, até desculpa interromper você. Vai lá, meu amigo. A gente vê que é tão bonita essa questão de Deus encaixar tudo no seu devido lugar, porque eu achei muito top quando você falou a questão de você estar envolvida com as atividades da igreja e chegou um certo momento que você filmou e tal, tinha tudo filmado, foto, você mandou para as pessoas, só que não com o intuito de se mostrar, mas sim com a motivação certa. E Deus, ele viu essa questão, né? Eu acho isso interessante porque Deus, ele proporcionou tudo isso porque você teve a motivação certa. Sim. A motivação certa. Então, acho que é muito importante a gente falar isso até para as pessoas que estão em casa, que não é sobre se mostrar, não é sobre querer aparecer, não é sobre isso. Mas é você saber divulgar as coisas também com a motivação certa. Sim. E Deus honra isso. Sim, com toda certeza. E a gente nunca sabe quando a gente vai usar essas fotos, né? Eu tirava, algumas eu nem usava, guardava no celular. E toda vez que eu queria apagar, algo não deixava. O Espírito Santo não deixava. E foi necessário, porque nós estamos numa era de pessoas que brincam muito. Então, para acreditar, às vezes é necessário você ter provas. Eu sou uma pessoa que sirvo na igreja local. Tá, mas e se você tá falando isso mentindo? Porque é o que mais tem hoje. Tem muito por aí mesmo. Então, foi necessário, igual ele falou, a motivação certa. E não foi para mostrar, me amostrar, mas foi como uma ferramenta para mostrar, olha, eu tenho os pastores, mandei foto com os meus pastores comigo. Mandei foto de um curso de obreiros que eu fiz, mesmo não tendo idade para ser obreira. Eu fiz esse curso e eu tenho um certificadinho e a foto com os meus pastores. Falei, olha, sou certificada como obreira na igreja, mesmo não sendo obreira. E fui mandando para eles verem que é algo sério, que não é uma pessoa que simplesmente quer ir por aventura, porque existe na missão. E eu tenho convivido com isso nesse momento, de pessoas que querem ir por aventura. E não é uma aventura. É uma obra missionária. É algo sério. Então é necessário que você sirva de verdade. Não para se amostrar, porque Deus não permite. E se permitir, logo ele fecha a porta. Porque não é para se amostrar. Não é para bem material, não é para benefício. A missão você tem que estar com a mente de que é para o outro e para Deus. E Deus tem trabalhado isso em mim. Em relação a apegos. Porque se você é apegado com o seu cargo na igreja, e se Deus mandar você abandonar tudo, como tem feito comigo, e ir pra um lugar que talvez você vai servir na limpeza? Será que o seu ego deixa você fazer isso? Uma pessoa que você canta ali na frente, prega ali na frente, você vai se rebaixar ao nível da limpeza? Porque lá eu não sou ninguém. E Deus faz isso com o nosso ego. Ele trabalha isso em nós. E aí você vai importante servir, né? Com certeza. E essa questão do servir é interessante, Eduardo, porque hoje em dia as pessoas não querem servir na igreja. A igreja, as pessoas têm achado que na igreja você vai para poder receber, para poder... como sendo consumidor. Você vai lá, você recebe alguma coisa, ou consome alguma coisa e acabou. Só que servir a Jesus é essa questão do serviço, de você ir, de você fazer. A gente não tem que estar na igreja para poder somente receber, mas dar. Exato. Se a gente for olhar para Jesus, para os discípulos, para todos, o intuito era servir. Sim. Todas as obras que Jesus fez, que Deus fez na vida das pessoas, era servir. A gente olha talvez para José e fala, mas como José foi bom estar num palácio lá. Mas qual era o intuito? Era servir. Exato. Entendeu? Quando Deus levantou Davi, qual era o intuito de Deus levantar Davi? Era um rei que ele queria para quem? Para o povo. Sim. Entendeu? Então, todas as vezes que você for ver na palavra de Deus, você vai ver que é a obra, que é servir. Sim. E eu fico feliz, Eduardo, em ver pessoas jovens como você, com tanta disposição de servir, com tanto amor pelo reino. E é interessante, fiquei pensando assim, a Eduarda contando tanta história pra nós aqui. Você acha que ela tem quantos anos de vida, né? Mas ela é nova, pessoal. Ela é nova.
E, como você falou, você teve que abrir mão de muita coisa. Muita. Mas eu vi que você já também viveu muitas experiências com Deus desde pequena, né? Sim. Como é que foi pra você, uma jovem, que hoje em dia o mundo prega pra você buscar ter suas posses, ter suas coisas. Isso. Você já contou um pouco, quando o pastor te falou pra você dar um nada, né? 2 pontos que eu quero entrar aqui agora, pra gente falar sobre como é que foi pra você, uma jovem, que tava pensando em faculdade e tudo mais, abrir mão disso, porque não é fácil. E como é que foi também pra você, na questão, igual você falou, tipo, você foi pro congresso lá e só tinha você e mais 2 de Brasília aqui lá representando. Tipo assim, é como se fosse... pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Exatamente. Eu vejo porque, tipo, eu vejo mais ou menos igual a gente aqui no bairro Ipanema, um bairro também que ninguém conhece. E a gente começa a trabalhar, fazer obra, e as pessoas olham pra mim, mas você tá fazendo isso e tal. Você não veio de lá? Você tá daquele bairro lá, Nova Paraíba de Goiás, que não tá nem no mapa, ninguém nem conhece. A gente fala normalmente que mora num DF, né? Mas a gente mora no DF, aqui é Goiás. E às vezes Deus pega você de onde você nem imagina, lá do bairro lá pequeno, uma rua pequena, uma igreja pequena, e Deus faz algo grande. Como é que foi pra você esse trâmite? Vamos começar pela questão do abrir mão das coisas aí. Então, em relação à faculdade, como eu disse, eu venho de um contexto difícil. Minha mãe começou como empregada doméstica, fazendo serviços para ganhar R$30 no dia, para sustentar 4 crianças. E assim, mulheres, todas são mulheres, então os gastos são absurdos. E eu venho nesse contexto e eu não tenho nenhuma irmã formada, por esse contexto difícil. E eu seria a primeira da minha família a fazer uma faculdade. Eu ainda creio que eu vou fazer minha faculdade. Mas o meu plano da minha família sempre foi esse incentivo. Minha mãe sempre incentivou muito na minha área dos estudos. Quando eu tirava uma nota boa, minha mãe me dava uma boneca. Quando ela via que eu estava me destacando na escola, ela me dava mais caneta. Então, me incentivando a ser uma aluna excelente para ter um futuro que ninguém teve na minha família. Então, foi assim. Quando chegou ali no primeiro ano do ensino médio, eu já comecei a fazer PAS, que são 3 etapas. Fiz o PAS, fiz Enem, com o objetivo de entrar na faculdade. Já tinha escolhido tudo. A faculdade que eu quero é essa. Toda vez que eu passava na frente da faculdade, eu falava, Deus, eu vou estudar aí. Já tinha escolhido o curso já? O curso eu tava em dúvida. Mas na última etapa agora, né, do Enem, eu tinha escolhido direito. E outra coisa que eu percebi que talvez não seja o que Deus quer. E foi difícil pra mim. Por quê? A gente tem amigos, né? Amigas. E eles estão postando entrando na faculdade. Então, pra mim, foi tipo assim, gente, essas pessoas nem estudaram. Eles nem fizeram o Enem. Eles nem tiraram nota boa. E eles estão na faculdade. E Deus não deixou. A minha nota do Enem foi postada na página da minha cidade. Todo mundo tava com essa cobrança. Então, ela vai entrar na faculdade. Todo mundo colocou esse peso sobre mim, né? Essa expectativa. E, de repente, puf. Ela não vai entrar na faculdade. Ela vai para outro país. E os comentários Trabalhar chegam. voluntário. Vai pagar pra estar lá? R$10.000? Como assim? Os comentários começam a chegar. Minha mãe começou a receber mensagem. Como assim você vai deixar sua filha abrir mão de faculdade pra fazer uma viagem missionária? Como você vai deixar isso? Ela precisa primeiro se formar, depois ela pensa o que ela quer pra vida dela. Ela só tem 18 anos. E eu comecei a ouvir esses comentários, minha mãe ouvindo também. Então foi muito difícil. A comparação. Senhor, eu queria. Senhor, o Senhor viu que era o que ardia no meu coração. Senhor, eu queria fazer minha faculdade. Eu queria trabalhar. Eu queria fazer isso. Mas o que Deus quer, às vezes, não é o que a gente quer. Então, doeu, mas eu entendi que foi para um bem maior. E eu ainda acredito que Deus vai me permitir fazer minha faculdade. Eu não desacredito disso. Mas os meus planos era terminar o ensino médio e entrar para a faculdade. Minhas amigas falavam, não, eu vou tirar um ano sabático. Eu vou tirar um ano de descanso. Eu falava, não, eu não vou tirar porque eu tenho foco. Eu quero terminar minha faculdade, eu quero ser alguém, eu quero ter meu diploma. Então, esse era o meu objetivo. Então, foi muito difícil. Muito, muito, muito. Tirando o conforto do lar. Também é outra coisa que a gente abandona, os familiares. A gente tá deixando pra trás. Nossa igreja local, pra ir pra uma igreja que a liturgia é totalmente diferente. Abrindo mão de coisas básicas. A alimentação lá vai ser muito diferente. Eu dei uma pesquisada, é diferente. Demais. Lá eles não vão ter almoço. Feijão lá não tem não, viu?
Exato. O almoço lá é pão com queijo. Eu pensei mesmo. Então, a gente tem que abandonar tudo. Abrindo mão do nosso idioma. Imagina como que a minha cabeça vai estar daqui uns dias falando só inglês. E é um inglês misturado, né? São 66 nacionalidades dentro do navio. Uhum. Tem o inglês do coreano, tem o inglês do chinês, tem o inglês do indiano. São sotaques diferentes. Então, para eu entender, vai ser mais difícil ainda. Então, assim, foi complicado, mas não foi algo impossível. Doeu. Deus tirou até pessoas da minha vida. Específicas. De repente, acontecendo coisas específicas e a pessoa sumindo da minha vida. Eu falei, Deus, tô entendendo. Deus não queria que eu tivesse apego a nada. Se eu passasse na faculdade, talvez eu até trancaria, mas eu estaria na missão, pensando em voltar para continuar a minha faculdade, para fazer minha faculdade. Seu coração não estaria 100% lá, né? Exato. Deus queria que eu tivesse com meu coração 100%. Porque senão não tem efeito a nossa missão. Se o nosso coração tá no Brasil, a gente tá em outro país. Eu acho interessante, Eduardo, porque tudo que você tá falando aí é viver o evangelho. É muito bonito você ler na palavra de Deus que José passou por lutas, abriu mão de coisas, várias pessoas abriram mão. Sim. Mas é bom com eles, né? Quando chega a não saber de abrir mão. A gente não... E aí? Entendeu? É hora de você realmente viver o evangelho. E aí, se Deus pedisse, igual o pastor falou, se Deus pedisse isso, tu daria? Exato. Deus falasse igual Abraão, me dá a tua promessa, que é Isaac. E aí? Exato. Entendeu? Exatamente. Então, acho que a sua história é uma história de vivência. A gente mostra como que a gente pode... Hoje em dia, Deus ainda faz a gente viver o que está escrito. Sim. Deus não muda, pessoal. Fala normalmente na igreja. Deus não muda, é imutável. Então, as ações dele, ele vai pedir coisa pra você. Ele vai pedir pra você abrir mão, pra você deixar, pra que ele possa fazer através de você. É interessante essa história sua, porque a gente vê que você se disponibilizou pra que ele possa trabalhar. Sim. E assim, a gente vê na história de Abraão, que Abraão, na ótica dele, ele ia ficar ali. E Deus, de repente, fala, sai. Sai do meio deles. Eu quero te fazer algo diferente. Exatamente. E Abraão vai. Ele vai confiando no Senhor. Então, às vezes a gente pensa, vai ser dolorido abandonar tudo. Mas o que Deus tem é muito maior do que os nossos planos. E essa foi minha confiança o tempo inteiro. Deus, tô perdendo aqui, tá doendo. Mas eu sei que o que o Senhor quer é maior do que eu quero. Eu sei que os planos do Senhor é maior do que eu posso imaginar. Porque o Senhor faz além do que pedimos e pensamos. Então, esse foi o meu conforto. Mas teve noites de eu dormir chorando. De eu passar a madrugada chorando, de soluçar. Pelas pessoas que eu tava perdendo. Por tudo. Tudo. E principalmente pelas coisas. Porque a gente é muito apegado às coisas. Ah, com certeza. Não e era o Senhor, material. Exatamente. A ansiedade começa a tomar posse. Senhor, não tenho dinheiro. Como eu vou viver lá? Se eu quiser um creme de cabelo, pai. Eu não tenho nem o dinheiro de ir. Que é 10 mil reais. Imagina o dinheiro pra ter algo. Imagina se eu precisar de um medicamento. E comecei a ficar preocupada. Teve uma semana inteira de culto na minha igreja. 2 semanas. E todo pregador ia lá e falava sobre a passagem da... Não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Porque Deus provê o que vocês precisam. Dia após dia. Teve uma campanha na minha igreja sobre isso na mesma época. Eu falei, Deus, o Senhor tá me mostrando algo aqui. E confiei no Senhor. E, de repente, começa a chegar pessoas fazendo doações de shampoo, creme de cabelo. Coisas assim, que pra uma mulher é muito, necessário. E eu falei, Deus, o Senhor é um bom pai. O Senhor cuida nos detalhes. Coisas, detalhes. Pra Deus me ensinar que o que eu tava perdendo não era nada comparado com o que ele tem pra fazer. E Deus tem colocado muito amor no meu coração por aquelas pessoas que estão lá que eu nem conheço. Interessante. Porque no navio, eles não têm acesso a muitas coisas. As meninas que estão lá, adolescentes, não têm acesso a uma maquiagem que a gente tem aqui. Um creme de cabelo. O creme de cabelo lá é ouro. E Deus colocou no meu coração de chamar uma marca pra uma parceria. Pra essa marca doar maquiagens pra eu levar. E eu queria muito, porque é algo que eu gosto. E eu queria que essas meninas tivessem essa experiência. E a marca topou.
E eles vão dar um kit lindo pra eu levar pra elas. Então, Deus, ele faz além. Minhas condições não permitiriam. Mas Deus, ele faz além. Muito além. É interessante porque o pessoal que tá em casa aí, pra você ver a experiência com Deus, você tem que deixar. Exato. Abraão viveu a experiência com Deus extraordinária, mas ele teve que deixar. Teve. Entendeu? Então, muitas vezes, pessoal, sabe por que nos impede de ter experiência com Deus? É o nosso apego. É. Eu sei que às vezes é difícil se lançar e é difícil você realmente confiar em algo que não é palpável. Porque normalmente nós, hoje em dia, nós somos assim. Exato. Se tá palpável, eu acredito. Essa xícara tá aqui. Beleza, essa xícara tá aqui. Eu tô vendo ela aqui, então eu acredito. Sim. Mas se eu tirar ela daqui e falar, tem uma xícara aqui. Aí a gente, pô, não, peraí. É aí que entra a fé. É aí que entra a fé, entendeu? Sim. E aí que a gente tem que confiar nesse Deus. Se a gente quer viver uma experiência com Deus, você precisa estar disponível a abrir mão de coisas. Sim. E Deus, irmãos, ele supre a necessidade. Essa questão que a Duda entrou aí, que ela não tinha condições para poder ir e tudo mais e tal. É interessante porque ele dá a missão, ele dá também aquilo que você precisa para a missão. Ele Exato. dá o direcionamento. Só que o que acontece, muitas vezes, Eduardo, a gente para pensando, poxa, como é que eu vou fazer isso? Nosso coração é humano. Igual você falou, você ficou preocupada, ansiosa sobre como é que ele ia fazer. E você vê que Deus é um pai que cuida, que supra a necessidade nos mínimos detalhes, pessoal. Sim. Isso aqui é a palavra de Deus vivida na vida comum, para você ver como que Deus cuida. Deus vê a tua necessidade de um shampoo, Deus vê a necessidade de uma máquina. Deus cuida de tudo. Sim. O meu relógio que eu queria pra minha formatura, Deus me deu de repente. A pessoa olhou pra mim e falou assim, vai na loja, escolhe o que você quiser. E eu orei e falei, Deus, eu não tenho dinheiro pra comprar o vestido da minha formatura. Igual um pai, sabe? Um pai mesmo. Senhor, minha mãe não tem condição esse mês. Eu não tenho condição de comprar nenhum reloginho pra usar, nenhum brinco. E é formatura, do ensino médio. E eu fiquei preocupada. E na última semana, Deus proveu o vestido, Deus proveu o relógio, Deus proveu o brinco que eu queria usar na orelha. Deus proveu um sapato. E eu tinha conversado com a minha pastora e eu falei, pastora, eu não tenho, mas eu creio que Deus vai me dar. E Deus vê. É isso que você falou, Deus vê. Deus vê. E isso que você falou da xícara foi muito interessante. Da fé. Foi um período que eu mais aprendi sobre fé. Porque a gente pensa que fé é o que nós falamos. Eu falo que eu tenho fé, então eu tenho fé. E na hora do vamos ver, você tem fé mesmo? Uhum. Chegando nos últimos dias, tá faltando 3 mil reais, 4 mil reais. Era 8 mil reais, aumentou pra 10 faltando uma semana. Uhum. Eu falei, Senhor, e agora? Porque as passagens aumentaram. É porque é em dólar? Oscila junto com o dólar, não? Não é por causa disso. É porque chega mais perto da data, vai as passagens do avião ficam muito caras. Muito caras. E aí, aumentou 3 mil reais. Eu falei, Senhor, e agora? Na minha ótica, eu falei, a gente não bateu nem os 8 mil ainda. E os 10 mil? E aí chega a hora da fé. Uhum. E o Senhor começou a falar comigo. Tava num projeto da minha igreja, reescrita bíblica. Uhum. E eu fiquei com o livro de Mateus. E toda vez que eu tava passando por algo, eu tava escrevendo exatamente sobre o que eu tava passando. E a história de Jesus é a história de um missionário. Uhum. Quem tá passando por esse processo se identifica muito com os evangelhos. Uhum. Com o que Jesus estava passando. E Jesus falando para os discípulos que a fé, como um grão de mostarda, pode fazer algo extraordinário. E eu comecei a pensar assim, então a minha fé não tá nem como um grão de mostarda, tá menor ainda. Porque se for como, né, a sementinha, que é pequena, depois ela cresce e vira uma árvore, se for como ela pode transpor montanhas, então a minha tá muito pequena. E Deus começou a trabalhar isso em mim. Trabalhar isso em mim. E eu tava desacreditando de tudo no off, né? Em casa. Mas no Instagram tava aparecendo pro pessoal, olha, gente, nós vamos conseguir. E comecei a postar. Porque Deus, ele faz. A fé é nosso papel. Não, a fé, ela é extraordinária. É o que nós não vemos. Mas a fé sem obras não adianta. Se eu não tivesse tido a atitude de gravar um vídeo pedindo, foi fácil, como é que foi? Porque vendo no vídeo parece que foi muito tranquilo pra você, mas como é que você... Foi nada, foi terrível ter que me expor. Às vezes o pessoal olha você no Instagram lá e fala, nossa, como ela fala bem e tal, foi tão de boa. É porque eu gravo vídeo desde os 6 anos de idade, tem vídeo meu até no YouTube aí, conversando com a galera, fazendo vlog do meu dia a dia. Mas também pelo exercício da leitura nos semeadores. A escrita pra pregar. Tô rouca, mas enfim.
Isso me ajudou muito. A minha oratória. O exercício... Isso é muito interessante. A igreja nos evolui. Eu nunca tiraria 920 na redação se eu não tivesse uma igreja que me ensina a ler. Porque foi lá que eu aprendi a ler, interpretar um texto e escrever. Então, a igreja, ela nos evolui muito. Muito. E não foi sempre fácil. Mas uma pessoa que lê bem, uma pessoa que lê muito, ela fala bem. Então, eu tive que ler muito, né? Pra aprender. Mas a relação a questão da exposição foi muito complicada. Porque eu tive que me expor. Eu tive que fazer um vídeo contando toda a minha trajetória. E assim, pedindo dinheiro. Numa época tá meio defasada essa... Exatamente. O pessoal falou, menina, oxi, pedindo esmola aí na internet. É muito complicado. É uma humilhação. Você se humilha. Porque da mesma forma que tem um que abençoa, tem um que julga. Com certeza. E tem um que te aplaude aqui, fala que seu vídeo tá lindo. E fala pra o coleguinha aqui, que pagação de mico foi aquela. E quando eu me exponho na internet, eu corro o risco da frustração. E se eu não conseguir o dinheiro? Eu vou ter que vir a público falar. Porque as pessoas vão querer saber. Foi uma questão, assim, muito difícil. Mas que eu falei, Deus, se o Senhor tá comigo até aqui, o Senhor segura na minha mão. O Senhor não vai me desamparar. O Senhor não vai permitir que eu seja frustrada dessa forma envergonhada. Eu creio no Deus que eu sirvo. E segurei na mão de Deus e falei, eu vou até o último dia me expondo mesmo. Galera, falta 20 mil, ó. Falta R$20 pra bater tanto. Se vocês doarem R$1. Então eu tava me humilhando por causa de R$1. E a gente, no nosso ego, pensa, eu não preciso disso. Eu não preciso dessa exposição. Mas não, eu precisava. E assim, a gente precisa de outras pessoas também. E eu fiz esse vídeo, postei na internet, mas também esse vídeo estava sendo divulgado pelos meus pastores. Os meus pastores mandaram para outros pastores, que mandaram para outros pastores, que saiu do contexto nacional esse vídeo. Então, foi algo que foi muito além do que eu imaginava. E, assim, foi muito difícil gravar esse vídeo e me expor na internet. Porque eu não tinha essa exposição. E quando você se expõe, você tá à mercê do público, né? Você tá ali, o público pode falar o que quiser, pode comentar o que quiser. Então, você tá ali muito vulnerável ao comentário das pessoas. E por eu ser jovem, principalmente. É interessante isso que você falou, ninguém constrói nada sozinho. Veio um pregador, um missionário aqui na igreja ministrar uma vez. Ele falou bem assim, olha, Deus é dono do ouro e da prata. Ele não precisava do meu dinheiro, do seu dinheiro, não. Exato. Mas ele decidiu contar com a ajuda de cada um. Igual você falou, um pouquinho de outro, né? Ele tem um pouquinho de outro, que vai fazer a obra missionária pra frente. Ele fala bem assim, se eu tivesse R$2 milhões, ele falando, eu bancaria a minha obra missionária. Mas não é sobre mim, é sobre nós. Exato. É sobre um todo, é sobre um grupo, é sobre cada pessoa se sentir parte da missão e entender que você pode fazer algo de alguma forma. Exato. Entendeu? Então isso é interessante, é você entender que, tipo assim, talvez se você tivesse o dinheiro, você ia falar, mas foi eu que consegui. Exato. Você tá indo com outra visão, porque você viu que um todo faz a diferença. E quando a gente vai ver Jesus, sempre foi assim, sempre foram pessoas que fizeram essa diferença. E isso é interessante. É interessante também a sua história, Duda, porque nós vemos que você tinha tudo para poder ser traumatizada, como podemos dizer assim, porque ele nasceu sem pai, com toda uma família certeza. humilde e tal, mas Deus, ele mudou o cenário. Como que a fé, ela te cura de algumas feridas que o inimigo quer muitas vezes causar? Exato. Eu conheço várias pessoas que nasceram num ambiente sem pai, que sofreram com essa dificuldade. E eu vejo você que nasceu com esse ambiente sem pai ausente, distante, mas como que Deus, ele supriu essa sua necessidade? Exato. Foi algo lindo e maravilhoso. Então, nós podemos aprender que talvez uma ausência de pai não é o fim do mundo para nós. Exato. Mas o nosso Deus é um Deus que supre a nossa necessidade. E cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Sim. E, assim, algo que você disse sobre até as necessidades e as feridas. O que eu aprendi nesse trajeto é que Deus não envia pessoas com pendências. Pendências com seu pai. Pendências com a sua mãe. Pendências com um amigo. Feridas. Por isso que precisa do processo.
Porque uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa curada, ela cura. Sim. Então, se eu fosse com feridas, se Deus não tivesse tratado isso em mim, eu não conseguiria ir assim. Então, Deus, ele permitiu que as minhas feridas mais internas fossem curadas. Para que eu fosse sem nenhuma pendência. Exatamente sobre aquilo que a gente disse, de ir e o seu coração tá aqui. E o pessoal do navio, eles vão saber se você tem alguma pendência. Porque são muitas entrevistas até você conseguir, de fato, entrar no navio. Para você ser aprovado. Primeiro a documentação. Depois você vai ter uma reunião online com o diretor do navio. E se você fala, por exemplo, ele perguntou sobre a minha família. E eu tive que falar para ele. Olha, moro com a minha mãe, com o meu padrasto. Mas eu não tenho pai presente. E logo em seguida eu falei, porém, o meu pai de sangue não foi presente, mas eu tive um pai que era Deus, em todos os momentos. E ali ele entendeu, na vida dela não existe essa pendência. Porque se eu falo, olha, eu venho de um contexto muito difícil e eu sou... o nome é Daddy Issues? Acho que é isso. Que o pessoal tá viralizando aí. Que é os problemas que você enfrenta por você não ter um pai. Por exemplo, você se envolver num relacionamento ruim. É porque você não teve um pai. E se eu falasse pra eles, olha, eu sou isso e isso e isso porque eu não tive pai presente. Ele ia falar, não tá preparada pra missão. E eles não iam me aprovar na entrevista. Então, não é só por nós. Eu tenho essa pendência, mas ninguém vai descobrir. Existem pessoas que são espirituais, sérias lá dentro do navio, e que você vai ter que conversar com elas. E em uma dessas, Deus vai mostrar pra elas. Porque as pessoas não podem ir pra missão pra fazer bagunça, pra ferir. Você tem que ir curado pra amar. Então, realmente, Deus me curou de muita coisa pra que eu pudesse ir. E voltamos a dizer, onde você é curada? Na sua igreja local. No Exatamente. seu trabalho diário, nos seus estudos, no estudo da palavra, na oração, no curso de campanha. É ali que Deus começa a moldar o seu caráter. Também eu não posso deixar de dizer, tendo um bom relacionamento com seus pastores. Também. Porque tem gente que é muito distante. Muito. E se eu não tivesse os meus pastores, eu não saberia da viagem. Eu não teria sido instruída na palavra. Eu não teria entrado na equipe de louvor. Porque foram instrumentos de Deus pra minha vida. Entende? Minha mãe também sempre incentivou meu ministério. Ela, desde pequenininha, me deu microfone, Bíblia, me ensinava. Antes mesmo de eu ser dessa igreja. E, assim, são pessoas que Deus coloca no seu caminho. Então, a gente não olha para os nossos pastores como autoridades espirituais, às vezes. A gente vê como alguém ali da igreja que organiza tudo. Às vezes a gente pensa que eles não têm que saber da nossa vida. E se eles não me vissem, não me conhecessem, a Maria Eduarda em casa, a Maria Eduarda na escola, a Maria Eduarda em outros lugares, eles não tivessem essa intimidade, eles não teriam a confiança de me enviar para um lugar assim. Porque eles mesmos não me conheceriam. Então, é necessário. E até para ir pro Teen Street, eu tive que falar sobre os meus pastores, dar o número do meu pastor. Eles mandaram mensagem pro meu pastor questionando o meu convívio na igreja. Ela é uma pessoa que obedece ordens? Ela é uma pessoa que faz isso, isso e isso? Quando vocês pedem, ela faz com cara feia ou ela faz de boa vontade? Tudo eles perguntam para você ser aprovado. Não é algo bagunçado, que você teve vontade e você é uma pessoa rebelde, você vai. Não. Então, é necessário. Essas pendências é muito importante, interessante. Foi muito bom você ter comentado, porque, por exemplo, talvez se você tivesse pendências aqui, né, sem serem resolvidas, quando você chegasse lá no navio, você se deparasse com a realidade lá dentro, com a realidade da missão, talvez você olharia para trás. Sim. Quando você encarasse aquilo de fato, você olharia para trás e você falaria que eu vou voltar para trás, eu vou abrir mão desse arado aqui, porque eu tenho alguma coisa para resolver lá ainda. Sim. Então foi muito importante serem resolvidas todas as pendências antes. Sim. E até essa confiança sua para com Deus, porque sem essa confiança, sem essas pendências resolvidas aqui, quando você chegasse lá e desse de cara com a realidade, eu acho que seria o momento de olhar para trás. Sim. Por causa dessas pendências. Então foi importante Deus trabalhar isso, sim, tudo aqui fora antes, né? Muito importante. Pode falar.
é necessário ser trabalhado por Deus, cara. E todos nós precisamos, né? Todos nós temos necessidade de passar por esse trabalho de Deus. Eu queria entrar, Eduardo, na questão do... Igual a gente comentou um pouquinho sobre... às vezes não se sente pequeno para fazer a obra de Deus. Por que acontece? Vocês estão indo para esse navio, pessoal, não desmerecendo Santo Antônio, tá, pessoal? Mas, poxa, não é um pessoal da Asa Norte, da Asa Sul, entendeu? Até de outros estados, porque tem outros estados que se destacam na obra missionária. Tem estado que envia 20 missionários por mês, por ano. Uhum. Em Brasília é muito difícil o envio de missionários, né? E aí, Eduardo, como é que é pra você lá do Santo Antônio? Tá indo lá pro navio, igual você falou, vocês estavam no navio lá, só você do Santo Antônio, pra perceber que, tipo, de um bairro pequeno, uma cidade pequena, hoje está indo pra um navio fora do Brasil. Eu me sinto pequenininha mesmo, igual você falou. Me sinto uma formiguinha. Mas isso é muito lindo, porque eu me sinto uma formiguinha que Deus enxergou. Porque olha como o mundo ele é grande. Olha como tem pessoas muito mais capacitadas que eu. Mas o Senhor me viu lá, igual eu disse, lá no campo. Matando o urso e o leão ali, sem ninguém ver. E Deus viu. Então eu me sinto pequena. Eu sou a menor da casa. Mas eu me sinto enxergada. E isso é o mais lindo. Eu sinto que Deus está me enxergando. Independente do idioma, que eu sou muito leiga no inglês, né? Você é muito ruim no inglês lá. Depois a gente aprende com o tempo, mas tô sendo muito ruim. O contexto da cidade também, muito pequena. Mas eu não sinto que por causa disso, Deus deixou de me enxergar. Porque o homem, ele te deixa de enxergar por causa disso. O homem, igual a minha pastora tem me dito, ele não quer o bom. Ele quer o melhor. E Deus não. Ele quer o menor. Porque Deus ele vai na contramão do mundo. E eu me sinto a menor que foi enxergada. Que foi preparada no campo. Sem eu entender. Sem eu entender nada. Ali naquele pasto. Trabalhando como Davi. Porque Davi estava só cumprindo a ordem do pai. Na sua igreja local. Cuidando das ovelhinhas. E uma hora Deus fala, Davi, chegou o momento. Te vi no escondido, porque eu sou o Deus que vejo. E eu vejo isso como o Deus que vê. Que em todo momento da minha vida não eram vozes da minha cabeça, que realmente era Deus. Que não era o meu emocional, que realmente era Deus. Entende? E é isso que eu falei, eu me sinto de Nazaré, igual Jesus. Que bom. E é interessante, pessoal, porque às vezes você tá do outro lado aí olhando pra você e fala, mas Deus não me vê, Deus não me escuta. Quem sou eu pra fazer alguma coisa? Quem sou eu pra fazer... E aí é Deus olhando pra você e falando, eu vou te usar, eu vou fazer, mas tenha paciência pra trabalhar em você. Sim. E Deus vê, pessoal. Eu falo porque eu lembro quando eu tava também, antes de começar esse projeto Jesus Mais aqui, eu ficava a mesma coisa. Falava, não, Deus, logo eu não sou capaz, não sei falar, não dou conta, tenho vergonha. E Deus vai te moldando, vai te trabalhando pra você fazer a obra de Deus. Exato. Vai te formando pra que você possa crescer. Exato. Aprender, entendeu? Dia por dia. Deus me formou mesmo. Porque como é uma obra missionária, é necessário que eu saiba muitas coisas, né? Primeiramente, trabalho na igreja. Deus me colocou em várias áreas. Eu sempre fui a faz tudo na igreja. Isso é interessante. Normalmente você passa por tudo na igreja, Isso. Né? Eu sou uma crente bombril. Eu sei dançar, cantar, pregar, limpar o banheiro. Eu sei... Se o pastor me mandar escrever os nomes lá na galinhada, eu sou a secretária, eu sou a que faz a chamada. Eu sou a que faz a chamada na EBD, eu sou da mídia. Eu sou a bombril. Tá quase aprendendo a botar tijolo lá agora pra construir o quê? Exatamente. Tô quase aprendendo a construir pra ajudar também. E Deus me fez aprender tudo pra que eu tivesse muitas utilidades. E Deus permitiu eu passar por essa escola, esses semeadores, ser instruída no íntimo, porque lá é uma escola de Bíblia, caráter, tudo. Lá é algo sério, que é cobrado da gente. Olha, se você não vir, você tem falta. E se você não vir 6 vezes, você é expulso. Você se expulsou. Então é algo sério. Não é um jovem que tá ali abandonado, não. Um jovem instruído. Tá indo com fundamento, com base na palavra. Porque é igual eu vejo muitos missionários falando. Se você não tem palavra na missão, você não consegue. Porque eu tô indo pra servir. Então eu tenho que ter raiz pra permanecer. Tem muito missionário no campo que não tem raiz e que tá vivendo uma vida de apostasia da fé. Faz,
Mas e dentro, como tá o seu íntimo com Deus, o relacionamento com Deus? Porque não pode deixar isso morrer. Uhum. E foi algo que Deus me permitiu passar por essa escola. E não foi algo rápido, não. Uhum. 3 anos intensivo de semeadores. Entendeu? Olha o processo aí, pessoal. Tá anotando? Às vezes você quer da noite pro dia, não é assim, né? Não. Intensivo. 3 anos. 3 anos? Sim. E até meu ensino médio, Deus permitiu completar certinho, né? Meu Deus, eu fico impressionada com como que Deus é organizado. Uhum. Como Deus é organizado. E como que é, Eduardo, sua vida com Deus? Seu devocional, seu momento de oração? Você canta, você prega na igreja, né? Você já falou aqui. Mas como é que é essa sua busca com Deus diariamente, rotineiramente? Sim. Nós sabemos que isso é importante para nós. Com certeza. Fazemos a obra, né? Muito importante. Como é que você costuma fazer pro pessoal aí também aprender um pouquinho? Quem sabe até se inspirar. Sim. O pessoal pergunta muito sobre devocional pra mim também. O pessoal pergunta muito também isso. E o meu manual é a palavra, né? Uhum. Então, eu acredito que a base do nosso devocional é a oração e a palavra. Porque às vezes a gente também quer uma receita de bolo. Não, gente, cada um tem seu devocional. Você não precisa fazer exatamente como o Wellington faz, como a Maria Eduarda faz. Faz do jeito que o Senhor quer que você faça. E assim, tem dias que eu coloco a playlist e vou cantar. Porque o que Deus quer nesse dia é adoração. E eu choro, e as minhas lágrimas correm. E eu tô ali no meu secreto falando com Deus. E as músicas falam comigo. Parece que Deus escreveu contando a minha história. Então, meu devocional é assim. Um dia é só palavra. No outro dia é oração e palavra. No outro dia é só chorar, porque a gente não tem palavras pra orar. No outro dia é só falar oração, oração, oração. No outro dia é diferente, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Uhum. A gente pensa em Deus como um robô. Exatamente. Assim, tal. Exatamente. Mas você fala com uma pessoa todo dia da mesma forma? Não! Um dia você fala com a sua esposa de uma forma. No outro dia você fala de outra forma. Tem várias conversas. Você não conversa só com ela na hora de dormir. É durante o dia. E o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então, enquanto tô lavando a louça, tô falando com Deus. Enquanto tô fazendo uma comida, tô falando com Deus. Tô fazendo um trabalho, tô falando com Deus. Tô dentro de um ônibus, tô falando com Deus. Tô dentro da escola, tô falando com Deus. Porque Ele tá comigo. E por que eu ignoraria uma pessoa que tá do meu lado? Uhum. Não faz sentido você tá aqui gravando um podcast, você tá falando comigo e eu não te responder. Tratar como se você não estivesse aqui. E à noite, na hora que eu vou dormir, eu falo, então, Wellington, obrigado pelo meu dia. Obrigado por esse podcast. Muito obrigado por tudo que eu vivi hoje. É isso. Abençoa meu dia amanhã. Não. Jesus, ele é aquele que quer que você conta. Deus, hoje foi difícil no trabalho. Senhor, agora eu preciso ir tomar um café. Vamos tomar um café comigo? É nas coisas simples. A gente quer ser muito religioso às vezes. Uhum. Eu só posso falar com o Senhor se for dessa forma, dessa forma. O fariseu, né? Que ele orava pra todo mundo ouvir. Uhum. Ou então ele queria ser um robozinho. Mas não, o Senhor ele quer intimidade. Pra você falar, Senhor, hoje eu preciso tomar tal decisão no meu emprego. Daqui 5 minutos, o que o Senhor quer que eu faça? Nessa reunião. O que o Senhor quer que eu fale nesse podcast? Porque Ele é o nosso Pai. Uhum. Entendeu? Então é isso. É interessante essa visão que nós temos que ter de Deus, uma pessoa, né? Espírito Santo, uma pessoa. Porque Ele tá do nosso lado todo tempo. Todo momento. Sim. Sabe? Muitas vezes nós esquecemos disso. Eu preguei esses dias na igreja, até falei, nosso Deus é um Deus que vê, gente. Ele tá aqui, inclusive. E ao mesmo tempo que a gente sente uma alegria, porque nosso Deus tá vendo tudo, a gente também fica meio assim, poxa, o que eu tô fazendo? Que esse Deus tá vendo tudo. Até algumas pessoas falam até do telão, né? Que vai aparecer lá no dia do juízo. Vai passar todo aí. O pessoal fica com essa história mesmo. É, verdade. É interessante, Eduardo, a sua história, suas experiências com Deus. Glória são muito inspiradoras. Que Deus possa continuar te ajudando, te direcionando nessa sua caminhada aí. E isso que você falou da questão do servir é interessante. E você falou da questão de você servir, mas tá sempre com o seu contato com Deus. Sim. Eu vejo que muita gente às vezes se perde nisso, sabe? Meu Deus, o que isso acontece? É muito forte. Você faz, tá igual Marta e Maria, né? Meu Deus, você tá falando que eu estudei essa passagem, Deus falou exatamente isso comigo.
É igual Marta e Maria. Um tá aos pés do Senhor e o outro só pensa em servir. Exato. Eu vejo uma crise na igreja. Eu falo porque eu já vivi essa crise também de Marta e Maria. Eu queria muito fazer antigamente. Aí Deus me parou e falou, peraí, antes de você fazer... Eu estava dessa forma também em algum momento da minha vida. E é realmente, antes de você fazer, pode concluir. Não, pode falar. Como é que foi então a sua experiência nessa fase da sua vida? Nós estamos aqui pra... Fui convidada pra pregar. E aí Deus me pegou. Porque me deixaram o tema livre. E o Espírito Santo falou, você vai pregar isso, isso, isso e isso. Só que eu não imaginaria que o tapa na cara ia vir pra mim. Porque primeiro a espada corta aqui, pra depois cortar lá. Desse jeito. E o Senhor começou a falar comigo. Eu falei, Senhor, eu não quero pregar essa passagem do mesmo jeito que todo mundo prega. Me mostra algo diferente. E antes da passagem de Marta e Maria, vem a passagem do bom samaritano. E o Senhor falou, leia e observe o que está acontecendo nesse texto. A hermenêutica, né? Observe o que está acontecendo. Aí eu falei, sim, Senhor. Porque todo mundo fala, né? Que o bom samaritano, ele ajudou. Aí eu falei, tá, o que o Senhor quer me mostrar nesse texto que eu nunca vi? Aí ele, reparem quem passou antes. Sacerdote e levita. Pessoas que fazem. E Deus começou a me falar, você não pode deixar o seu fazer, o seu serviço, o seu ofício passar na frente do seu princípio. Como que você deixa uma pessoa que tá doente, que tá sangrando, porque você tem que fazer uma palestra? Por exemplo, o sacerdote passa ali pensando isso. Não, eu tenho que... O levita passa... Não, hoje eu tenho que arrumar os instrumentos, tenho que limpar a igreja e eu tenho que cantar e nem dar atenção para aquela pessoa que tá ali. E o bom samaritano, que não fazia nada. Porque o texto não fala o que ele faz, não. Até mal visto, né? Exatamente, um mal visto. O que todos têm preconceito. Ele não faz nada, mas ele tem princípio. E Deus começou a falar comigo. E aí eu fui pro texto da Marta e Maria. O princípio e o ofício. Gente, Jesus estava na sala dela. Não é errado ela servir. Mas olha como a gente faz. Às vezes a gente serve tanto que a gente esquece que o Espírito Santo tá aqui. E às vezes Deus não quer que a gente sirva tanto. No momento, Ele quer que a gente senta e ouça. Entende? Da presença, né? Exato. Ela escolheu a boa parte. E Deus falou comigo exatamente essa frase. Não deixe o seu ofício tirar o seu princípio. Não deixe. Porque senão você se perde. E chega a apostasia. É isso. É até uma questão que a gente ouve bastante. A gente já ouviu bastante, mas nós não demos ouvidos, literalmente, né? É a questão de nós fazermos tanto a obra que muitas vezes a gente se esquece do dono dela. Sim. É desse jeito. Acho que encaixa justamente nisso que vocês estão falando. Porque a gente faz tanto, é o fazer tanto. Tem muitos multitarefas dentro da igreja, né? Nós sabemos fazer várias coisas, fazemos várias coisas dentro da igreja, só que literalmente nós não podemos esquecer de que o dono da obra é mais importante do que a obra. Exato. Essa questão da sua intimidade com ele, o seu devocional, a sua conversa com ele diariamente, em todo o tempo. Que nem você comentou acerca do Espírito Santo estar conosco e que a gente precisa conversar com ele o tempo todo. Isso é primordial para a gente. Para que a gente consiga fazer a obra. Eu vi uma frase esses dias que eu achei muito interessante, que é a questão de um servo de Deus, ele falava que tinha tanta coisa para fazer, só que para ele conseguir fazer tudo que ele tinha para fazer, ele não conseguia passar no mínimo 3 horas sem orar. Isso é muito interessante, porque é tanta coisa que a gente tem para fazer que a gente não ora nem 5 minutos. Que a gente não ora nem 5 minutos, ou menos, ou praticamente não ora nada. Encaixa perfeitamente com o que vocês estão comentando aí. Com certeza. Pode. Eduardo, nós temos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Algumas já até foram respondidas, né? Como você ficou sabendo do navio? Uma das primeiras coisas que nós falamos já aqui, né? A outra foi como funciona a questão financeira para essa missão. Acho que a gente não fala um pouquinho como é que é essa questão financeira aí, só para o pessoal. Como eu disse, tem um custo, né, para você estar no navio. Eu estou indo como step, que são 3 meses. Esses 3 meses, o Team Street tá abençoando as nossas vidas com uma certa quantia de dinheiro e a gente só paga 920 por mês, que dá 2.700 e alguma coisa pra gente pagar ali durante os 3 meses, parcelas. Fora passagem, você tem que... Não, fora passagem. Passagem internacional é cara, documento é caro. Passagem nacional até você chegar no aeroporto de São Paulo
pra ir. Porque normalmente tem que juntar a galera, né? Pra ir todo mundo junto pra missão. Então, a questão financeira, ela é individual, eu digo, né? Cada um vai ter que correr atrás do seu. Eles não estipulam um valor específico. Tipo assim, 10 mil reais pra você me entregar. Não. Eles falam, vocês vão precisar de uma passagem de tal valor pro navio, tal valor para o seguro de saúde que precisa, tal valor para isso, e no total dá 10 mil reais. Vocês arrecadam e depois a gente vai pagando. Cada um compra a sua passagem, cada um, entendeu? Todos no mesmo avião, mas é um valor que não é entregue para eles, 10 mil, e eles fazem o que eles querem. Não. Entendi. Entendeu? É uma parte. Eu entendi, pessoal, mas é uma parte, né, que você vai pagando. E outra pergunta aqui é, qualquer um pode ir? Não. Só se você for cristão. Tem alguns pré-requisitos, né? Cristão. Não pode ser cristão católico, tem que ser cristão protestante. Eles não aceitam outras religiões no navio. E não pode diabético também. Não pode pessoas usuárias de qualquer medicamento tarja preta. E acho que tem idade? só. Idade 18. A partir dos 18 só. A mínima é 18, mas não tem, tipo assim, pode ir com 30, tem isso ou não? Pode ir com 100, se você tiver com vigor. Com energia pra trabalhar? Exatamente. Pode sim. Entendi. Inclusive, tem uma adulta indo com a gente. Tem uns 30 e poucos anos ela. E ela sentiu de servir e tá indo. Mas família também pode ir ou não? Só tem que ser solteiro? Então, não pode ter relacionamento no navio. Se você não for casado. Se você for noivo, vai ser como se você fosse solteiro lá dentro. Vocês vão ter um compromisso, mas vocês não podem ficar juntos. Se você namora, você não pode ficar junto com seu namorado. Então, você não pode ter relacionamento nenhum dentro do navio, a não ser que você seja casado. E se você for casado, você tem que levar os seus documentos de casamento. Tudo muito certo. E se você for casado também, eles te dão uma cabine com a sua esposa, né? Isso é muito bom. Entendi. Bem legal. Muito. Bom que pra quem quiser também servir lá, o casal aí pode ir, que é... Sim, família. Tem famílias com crianças lá também, entendeu? Pode criança, pode ir uma família inteira, entendeu? O Hudson, por exemplo, o missionário, ele foi com a família dele inteira. Criancinhas, bebezinhos que ele tem. E deu super certo, foi super tranquilo. Que legal, uma experiência boa, né? Pra quem quiser servir na obra aí. E aí, meu amigo Alisson, você que tá aí nos nossos bastidores aí só observando e perguntando, tem mais alguma pergunta para nossa amiga aí, Maria Eduarda aí? Não, acho que tá tranquilo. Eu consegui até fazer alguns comentários aqui, pertinentes ao que vocês estavam comentando, falando aí. Sim. E tá tudo certo. Uma experiência muito boa, um aprendizado muito bom. Eu queria só falar algo sobre o que ele falou, sobre o brasileiro, né? O servo brasileiro, o cristão brasileiro, tem muito isso de fazer. E essa semana eu estudei sobre isso, né? Porque brasileiro, a gente lembra do quê? Do fazendeiro, do padeiro. São pessoas que fazem. Então, brasileiro, ele é um que faz. Tá na cultura do brasileiro o fazer. Tem pessoas até que dizem que nós somos fazedores. E esse fazer, a gente esquece. E eu vi um podcast da Tamires, uma cantora. Tamires Garcia? Isso. E ela fala que passou tanto tempo servindo que uma hora Deus falou que era pra ela parar. Porque ela tava servindo numa vinha que não era dela. Tem até um louvor sobre isso. Porque não era isso que Deus tava pedindo pra ela. E às vezes a gente tá servindo. E às vezes nem é o que Deus quer. A gente nem tá servindo na área que Deus realmente quer. É muito importante servir. Mas servir com direcionamento e servir tirando tempo pra Deus. Pra gente não esquecer o dono da obra. É verdade. Senão o ego entra, a gente começa a querer achar que é nós. Que somos nós. Eu que fiz, eu que faço. A obra é minha, a viagem é minha, a missão é minha. Eu sou o missionário. E a gente começa a esquecer do Jesus. Jesus faz. É pro reino, é pra ele, é por ele. Se ele não quiser, é dele. Porque o ego vai tomando posse quando não há a intimidade com Deus. É um risco, né, que se corre. Sim. Aí eu não poderia deixar de falar sobre isso que estava na minha mente. Não, que benção. Eu queria mandar pros seus pastores um abraço, pastor Eduardo, conheço ele também, Deus abençoe sua esposa, tá bom? O pessoal, os obreiros lá da igreja lá dela, lá, que Deus abençoe também cada um de vocês, continue nessa pegada aí, com fé em Deus, levantando missionários para levar a palavra do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês para construir essa obra aí também. Glória tá bom? a Deus. Tenho certeza que vai
alcançar muitas vidas esse novo tempo de vocês lá. Amém. Eduarda, obrigado por ter aceito o convite, tá bom? Ter vindo aqui em cima da hora, né? Vai estar viajando já na próxima semana, né? Que dia que você vai? Terça-feira. De manhã. Daqui 3 dias. Hoje nós estamos gravando dia 4 de abril, pessoal. Ela vai então dia 7. Dia 7 de abril você vai? Dia 8. Dia 8? Eu acho que é dia 8. Tá perto, hein? Muito. Meu coração já tá Eu ia até, a mil. Já ia terminar, mas conta aí como é que tá o coração, né? Como é que tá a expectativa? Então, meu coração tá, ao mesmo tempo que muito feliz, começa a vir aquele momento da saudade, que já começa a apertar. A família já tá chorando, já tô recebendo foto das minhas irmãs morrendo de chorar. Minha mãe. Todo mundo tá uma choradeira, porque esse é meu último final de semana aqui. Então, né? E ninguém sabe. Gente, quem tá indo pra missão pode não voltar. A gente tem que deixar isso muito bem claro. Porque tem esse risco. Se Deus quiser que você morra na missão, você vai morrer na missão, porque Deus sabe a hora. Então, todo mundo sabe que tem esse risco de eu não voltar. Tem um risco de eu ficar mais tempo. Tem um risco de Deus me enviar de lá pra outro lugar. Então, a gente não sabe o que Deus pode fazer. Então, a família tá uma loucura. Eu também. Aquele aperto, mas a felicidade. Assim, muitas sensações. Não dá pra explicar. Um misto de emoções aí. Muitas emoções. Mas que bom, vai dar tudo certo, Eduardo. A gente vai estar orando por você também, intercedendo por você. Eu também creio. Possa abençoar nessa caminhada, nessa jornada aí. E você que tá aí do outro lado, pessoal, comenta aí. Quer ouvir a Duda quando ela voltar? Como ela tá falando, se talvez ela volte ou não, mas se ela voltar, quer ouvir como é que foi a experiência dela aqui no podcast? Comenta aí. Fala, quero a Duda de volta, quero conhecer um pouquinho da experiência que ela vai viver lá. Que a gente tenta trazer ela mais uma vez pra gente poder bater esse bate-papo, tá bom? Maria Eduarda, muito obrigado mesmo por você possa mencionar a sua casa, seu ministério lá. E com você. Se você quiser deixar algum recado pessoal aí agora, pros jovens, pra alguém, pode ficar à vontade. Amém. Muito obrigada também. Eu quero agradecer primeiramente vocês também, né? Que estavam aqui assistindo até agora. Passou 1 hora e pouco assistindo. Gente, pois é. Olha, ou um corte, talvez assistir um corte, né? Não sei. Mas muito obrigada. E Deus não faz nada por acaso. Se você ouviu esse podcast até aqui, algo Deus queria falar. E assim, se você sente queimar no seu coração, saiba que Deus não permite que queime no seu coração algo aleatório. Não é aleatório. A obra, como Jesus disse, os campos estão brancos e poucos são os trabalhadores. Deus precisa de trabalhadores. Então, se você está disposto a ser um trabalhador, se posiciona, porque Deus precisa. Então, Deus te acha, até em Águas Quentes, até no Santo Antônio, porque Ele precisa de trabalhadores. E você não precisa ter 30 anos. Pode ser que Deus queira que você faça assim como eu, novinha, com 18. Então, é isso. Obrigado, tá bom? Você que tá do outro lado aí, mais uma vez também, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Compartilha com mais pessoas, pessoal. Manda aí para seus amigos, seus parentes. Manda no grupo do jovem, manda no grupo da igreja. Para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse podcast, com tudo que foi falado aqui. Para que vidas possam ser alcançadas, tá bom? Comente aqui embaixo também. Nós queremos ouvir você, ter um contato com você. Curta o vídeo, pessoal. Para que o YouTube também nos ajude a levar para mais e mais pessoas esse conteúdo. Nós estamos aqui sempre em busca de ter mais de Jesus, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, espero ter sido edificado. Lembra da nossa frase? Não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, Eduarda. Obrigada.